Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa aí pelo atraso. Primeiro evento que nós fazemos aí online, sempre tem a ferramenta nova, né? A gente às vezes acaba tendo alguns probleminhas, tá? Então, boa tarde mais uma vez. Meu nome é Luiz Otávio, eu sou engenheiro de pesca, com doutorado em recursos pesqueiros, em aquicultura. Atualmente sou professor aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco e sou coordenador do Laboratório de Cassinicultura, tá? Em nome da comissão organizadora do evento, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram e estão participando da Semana de Cassinicultura Brasileira. E pedimos desculpa a quem não conseguiu realizar sua inscrição. Estamos tentando resolver ainda hoje para amanhã todos terem acesso. Tá? O evento, a princípio, estava previsto para aproximadamente 200 pessoas. Acabaram que tivemos todas as vagas rapidamente preenchidas e conseguimos aí ampliar a plataforma para 450 pessoas. Todas elas também já preencheram as vagas, então tem um quantitativo bastante grande de pessoas, né, nessa plataforma. E dizer que esse evento é uma iniciativa do PET, Pesca, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em parceria com o Laboratório de Cassinicultura, o LACAR, da universidade, tá? Esse evento é gratuito e tem como objetivo discutir, né, os mais diversos assuntos da cassinicultura, que pode proporcionar uma melhoria na produtividade e comercialização de camarões cultivados no Brasil, em tempos de grandes desafios, né? Além, é claro, de promover a capacitação dos diversos profissionais formados em informação espalhados pelo Brasil. Lembrando que os participantes presentes a todos de todas as palestras receberão aí um certificado ao final, tá? Essa semana teremos 5 palestras, todas aí iniciando por volta das 17 horas. Na programação, iniciaremos no dia 1 do 6 o título da Lavicultura Engorda, Desafios para Cassiniculturas em Águas Interiores, com a mestre Natália Calazans. No dia 2, teremos ferramentas biotecnológicas aplicadas ao desenvolvimento da cassinicultura, professor Dr. Rubens Feijó. No dia 3 do 6, teremos eficientes técnicas de manejo do oxigênio dissolvido e da aeração na cassinicultura, professor Dr. Luiz Vinatea. No dia 4 do 6, teremos a palestra Vibriose, uma problemática do tradicional superintensivo, com o professor Dr. Pedro Martins. E no dia 5 do 6, teremos a palestra Uma Visão do Mercado para o Camarão Cultivado no Brasil, com o engenheiro de pesca Charles Mendonça. Tá? Os participantes poderão escrever no chat direcionando suas perguntas objetivas para a comissão organizadora do evento. Em fazer, tem um ícone aí embaixo, você pode vir fazer pergunta à equipe na opção de direcionamento do chat. Ao final da palestra, teremos um tempo para responder algumas perguntas. Tá? Gostaríamos também de lembrar que ainda continua aberta as doações ao PET da nossa instituição, Departamento de Pesca, Universidade Federal Rural de Pernambuco, que serão utilizadas para o combate à Covid-19. Tá? Além disso, o evento está proporcionando um momento de interação com um concurso de fotos relacionado à aquicultura, que tem um novo prazo final de inscrição, que seria até o dia 6 do 6. Tá? Bom, gostaríamos de agradecer à Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao Departamento de Pesca e Aquicultura, ao PET Pesca, Laboratório de Cassinicultura, Laboratório de Maricultura Sustentável, à Larvicultura Biomar, ao Instituto Federal do Ceará, à Universidade Federal de Santa Catarina, à Universidade Federal do Semiárido, ao PSF Camarão e a Camarões do Brasil. Tá? Além das empresas parceiras que contribuíram com nossa vaquinha solidária, são elas Bahia Camarões, IEPS, Fazenda Seu Camarão, Biotec Aquacultura, MM Aquicultura, Actec Consultoria e Projetos, e IFE Aquicultura e Mr. Tuba. Mais informações sobre o evento você pode ser via WhatsApp do James, que está coordenando aí, né, que é o 81 999 15 7795, ou pelo Instagram, @petpescaufrpe, tá?
Desta forma, gostaríamos de apresentar a engenheira de pesca com mestrado em recursos pesqueiros e aquicultura, atualmente responsável pelo setor de algas na lavicultura da Biomar, uma das maiores empresas da produção de porlava de litopneus Vanamei no Brasil, localizada em Touros, Rio Grande do Norte, a Natália Calazans, tá? Que vai ministrar a palestra intitulada Da Lavicultura Engorda, Desafios para a Cassinicultura em Águas Interiores. Então, Natália, seja bem-vinda, boa sorte, estamos todos aqui para escutar aí suas informações. Um abraço, Natália. Um abraço, eu quero agradecer muito pelo convite, eu fico muito feliz de passar um pouco da minha experiência na área de produção para todo mundo. Aqui a gente vai conversar de forma dinâmica e bem tranquila, e no final, espero que todos não, que tem muita gente, né, que façam perguntas para a gente poder discutir um pouco e quem está na academia ver um pouco a parte prática da produção, tá bom? Então, hoje a gente, como o professor Luiz Otávio falou, né, a palestra está intitulada como Da Larvicultura Engorda, os desafios para a cassinicultura intensiva em águas interiores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque não está passando a apresentação. Rapidinho. Gente, eu vou botar a apresentação em forma de... Ela já está em PDF, mas eu vou botar ela rolando, porque ela não está querendo passar. Vamos lá, eu consegui ajeitar, vamos ver se ela vai até o final agora. Então, o que acontece? O cultivo do camarão Vanamei, principalmente aqui no Nordeste do Brasil, ele se desenvolveu bastante, tanto em áreas litorâneas quanto em estuário. Mas, com o passar do tempo, a cassinicultura começou a se desenvolver, principalmente em águas interiores, por causa de vários fatores. Um desses fatores é o adensamento das fazendas nos estuários. Como a gente pode ver, não sei se vocês conseguem ver minha mãozinha aqui, ó. Aqui embaixo é uma foto de satélite tirada da região de Macau, que fica aqui no Rio Grande do Norte, onde a gente pode ver várias fazendas e também salinas muito próximas aos estuários e região litorânea. E também outra é a especulação imobiliária. Os custos de você comprar um terreno próximo a essas regiões são muito elevados, até porque o Nordeste do Brasil tem belas praias, né? E a parte do turismo é muito grande aqui. Outra coisa também que fez com que as fazendas fossem para mais distante do mar foi uma maior demanda do cultivo de camarão. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, ele fala da produção aquícola do camarão em várias regiões do mundo entre o ano de 2000 até 2021, onde a gente pode ver que esse crescimento ele foi contínuo, tendo algumas pequenas quedas que foram causadas por doenças, e eles estimaram que do ano de 2018 até o ano de 2021 vai ter um incremento no crescimento desse cultivo em 3,5%. E também vale salientar que nesse gráfico a gente está incluído o Vanamei, né? O Vanamei e também o Monodon e alguns outros camarões, e está sendo excluído o Rosenberg. Como eu falei, né? Além do adensamento, como eu falei dos outros fatores, o adensamento, a especulação imobiliária, o crescimento da demanda do camarão, tem a mais importante, que é a adaptação do Vanamei a águas abaixo de salinidade. Porque não adianta a gente procurar terras distantes, onde tem baixa salinidade, e esse camarão não conseguir se adaptar a essa situação e a essa realidade. Por que o Vanamei se adapta a essa variação de salinidade? Porque eles são animais eurialinos. Eles conseguem, além de ser cultivados em uma ampla faixa de salinidade, que varia de quase a 0 a 40, 50, eu já vi relatos de 60 de salinidade, ele também possui uma ótima osmorregulação. Nas águas com pouca salinidade ou com muita salinidade, ele consegue fazer a troca de íons do seu corpo para o meio externo
sem tanto estresse, sem tanta demanda. Outro problema também foram o surto das enfermidades, principalmente a mancha branca. A mancha branca, quando começou a assolar aqui no Brasil, ela começou a atacar principalmente a parte litorânea e estuarina, que é onde as fazendas estavam muito agrupadas umas com as outras. Então, isso também foi um fato de várias pessoas procurarem cultivar longe desses lugares. Mas, infelizmente, hoje em dia, a mancha branca está em todos os lugares, né? São poucas as fazendas que nunca escutou relatos de mancha branca. E outro também foram as novas tecnologias de cultivo, né, intensivo, que é o sistema de que é o sistema de biofloco e o sistema de recirculação. Vocês estão me escutando bem? Sim, Natália. Às vezes foge um pouco, mas está escutando bem. Pode continuar, não se preocupe, não. Às vezes o que é legal, porque apareceu uma mensagem aqui de internet lenta. Parece em algumas ocasiões porque a internet ela flutua, né? Mas não pode continuar, tá bom? Tá bom, obrigada. E existem essas novas tecnologias que são implantadas, né? Que é o cultivo intensivo e o cultivo em bioflocos, né? Esses cultivos eles foram principalmente difundidos em outros países, como Estados Unidos, Equador, Honduras, e daí o Brasil também começou a engatear com essas novas tecnologias. Então, assim, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte de larvicultura. A larvicultura aqui no Brasil, ela sempre se desenvolve próximo a... Deixa eu fechar aqui a apresentação, que a apresentação não está funcionando. Enquanto eu tento ajeitar a apresentação, a larvicultura, a larvicultura aqui no Brasil, ela acontece muito próximo às áreas marinhas. Por quê? Por que acontece isso? Porque as larviculturas precisam estar nessas áreas. Porque a salinidade para a larvicultura, ela é entre 29 e 35 graus. Então, por isso que se precisa muito as aviculturas estarem próximas a... Espera um momentinho, gente. Deixa eu botar aqui a apresentação, que a apresentação não está querendo funcionar. Gente, eu vou deixar a apresentação assim, para não dar mais problema, tá certo? Porque pelo menos a gente fala discorre de forma melhor, tá bom? Pronto. Como eu falei, a larvicultura no Brasil, elas estão todas situadas próximo ao mar. Porque a salinidade que a gente utiliza para a larvicultura é entre 29 e 35 de salinidade. A gente usa essa salinidade porque quando a gente vai olhar o ciclo de vida do camarão, a gente vê que esse camarão ele se reproduz no mar, como a gente pode ver aqui na foto, aqui do lado, ele se reproduz no mar e toda a parte larval dele acontece no mar, onde há uma pequena faixa de variação de salinidade e por isso que as laviculturas elas acabam sendo muito próximas ao mar por causa dessa salinidade que elas necessitam. Não só na lavicultura, mas também na maturação. E a gente tem que lembrar que na lavicultura os animais eles apresentam eles são extremamente suscetíveis a estresse. Então, por isso, quanto menor a variação de salinidade, quanto melhor o controle de temperatura, de alimentação e de outros fatores, melhor é e menor vai ser esse estresse. Porque eles podem sofrer estresses químicos, físicos, eles podem também sofrer ataques biológicos, como víbrio, vírus, como parasitas, e entre outros. Então, assim, na lavicultura,
o principal desafio que a gente encontra na lavicultura para o cultivo em águas interiores é quando é feita a aclimatação dessas pós-lavas. Porque o que acontece? Há muito tempo atrás, quando não existia essa aclimatação, e essa aclimatação era muito difícil, as fazendas que eram distantes faziam na própria fazenda. Hoje em dia, todas as laviculturas já conseguem aclimatar, já tem um protocolo muito bem definido para essa aclimatação. Então, o que acontece? Logo no começo, o cliente liga para a empresa e pede a lava. Por exemplo, eu quero lava salinidade 2, 3, 4, 5 para tal dia, e daí, a partir dessa programação de entrega dele, a gente começa a aclimatar as lavas. Porque o que acontece? A aclimatação dessas pós-lavas, as aclimatações elas começam a fazer a partir de pós-lava. As pós-lavas é o último estágio depois da metamorfose, porque eles fazem uma grande metamorfose de Nápio para Zoé, de Zoé para Mises e de Mises para PL. Quando chega em PL, o camarão ele já está idêntico ao camarão adulto. A única coisa que tem que ele não está igual são as formações das brancas, que ainda estão em desenvolvimento. Então, o que acontece? Essa aclimatação dessas pós-lavas, a gente começa a fazer ela a partir de 6, PL6 ou PL8. Então, vou voltar um pouquinho. Para quem não sabe o que é PL, é o seguinte: depois que a lava ela muda de Mises para PL, a cada dia de mudança, tipo, faz um dia que ela virou PL, faz 2 dias que ela virou PL, faz 3 dias que ela virou PL. Então, assim que a gente determina PL de 1, PL2, PL3, que é a quantidade de dias que ela começou a ser um camarão igual ao adulto. Aí o que acontece? Essa aclimatação a gente faz ela entre PL 6 e 8, porque é quando as formações das brancas já estão quase todas formadas e ela consegue fazer uma boa osmorregulação. A gente aqui já fez a aclimatação mais baixa, a gente já fez a aclimatação em PL4, PL5, mas o que acontece? Por essas brancas ainda estarem pouco desenvolvidas, a função osmótica do camarão ela diminui muito. Então, o risco da aclimatação ela é muito grande. Então, essa aclimatação tem que ser mais lenta ainda do que quando é feita entre PL 6 e 8. Então, como é feita essa aclimatação? Como é que a gente faz essa aclimatação desse camarão? Essas pós-lavas, elas são aclimatadas de forma muito lenta. Já existem vários protocolos de tempo, de quantidade de água que vai entrar no sistema. Isso tudo varia de empresa para empresa. Essa água que a gente acrescenta para poder baixar a salinidade das pós-lavas, tem que sempre se lembrar que é uma água tratada, clorada, desclorada, porque, como eu falei anteriormente, eles são muito suscetíveis. Então, se tiver uma diferença muito grande de temperatura, de alcalinidade entre esses dois sistemas, pode ter um estresse muito grande desses animais. Então, como é que a gente faz essa aclimatação? A gente já sabe quanto o cliente vai querer, a gente já sabe a data, a gente já determinou que entre PL6 e PL8 é a melhor época de aclimatação, então a gente começa a aclimatar. A aclimatação é feita o seguinte: entre salinidade 30 e salinidade 15, a gente baixa 2 partes a cada meia hora. De salinidade 15 até salinidade 10, a gente baixa 1 parte a cada meia hora. De salinidade 10 até salinidade 5, a gente baixa 1 parte a cada 1 hora. De salinidade 5 em diante, a gente baixa 1 parte a cada 2 horas. E como é que a gente faz para baixar essa salinidade? Logo no começo, a gente fazia os cálculos, baixava essa água, acrescentava toda a água que precisava, esperava os 20 minutos, baixava um pouco mais o tanque, completava de água salgada. Só que isso a gente foi percebendo que o estresse era muito grande e a gente começou a montar estratégias para que essa aclimatação fosse feita de uma forma menos estressante. Até porque os transportes são bem distantes, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente distribuiu dentre os tanques várias mangueiras caindo pouca água
E a gente fez o cálculo de vazão, e através desse cálculo de vazão, a gente conseguiu determinar bem direitinho quanto tempo precisa de água caindo ali para poder baixar a salinidade. E isso foi um avanço muito grande lá na avicultura, porque a partir do momento que a gente começou a fazer isso, as condições de estresse e de sobrevivência da gente melhoraram bastante. A gente diminuiu bastante o estresse, aumentou muito a sobrevivência na aclimatação. Durante essa aclimatação, quando a gente falou, a gente tem que corrigir os parâmetros, dentre eles, principalmente, a alcalinidade. Mas essa alcalinidade, muitas vezes a gente liga para o cliente e pede para a gente poder enviar durante o caminho uma alcalinidade bastante parecida. E como eu falei anteriormente, existe o maior risco de estresse e mortalidade com salinidades inferiores a 5. Por isso que quando chega a 5, a parte de aclimatação ela se torna bem mais lenta e é uma aclimatação que a gente sempre está lá observando para poder ver como é que está o animal. Porque se a gente observar que o camarão ele está letárgico, ele está muito lento, a gente cessa a aclimatação, a gente põe artêmia, a gente põe uma alimentação de estresse, a gente observa a lava novamente. Se vê que está tudo bem, a gente volta novamente a fazer a aclimatação. E depois que a gente faz a aclimatação, que essa aclimatação chega de acordo com o que o cliente desejou, a gente faz um descanso para poder fazer o transporte. E esse descanso, ele é extremamente importante, porque durante esse descanso a gente vai avaliar como é que está o estado da lava. A gente vai ver se ela está bem, se ela está nutrida, se ela está estressada. A gente avalia ela ao microscópio para ver se tem muita necrose, tudinho, porque essa aclimatação ela é bastante estressante. E a gente como larvicultura, a gente precisa entregar um bom produto, uma boa larva para o nosso cliente, para que ele continue comprando a gente e tenha um bom desenvolvimento durante todo o cultivo, né, sem grandes problemas. Outra parte também que é bastante delicada para a gente é o transporte. Então, o que acontece? Para a gente fazer esse transporte, né, depois do descanso, a gente vai organizar tudo, fazer a despesca e fazer o transporte, a gente acaba colocando uma quantidade de pós-lava menor, tanto nos transfiches quanto em sacos. O que acontece? Nos sacos e nos transfiches, quando é abaixo de 5, a gente bota uma porcentagem menor, em torno de 30% a menos do que a gente vai transportar. Nos sacos, a gente costuma colocar de 10 mil até 6 mil PL por saco, porque é uma forma segura de se transportar. Lógico que, dependendo do tamanho da pós-lava, se a pós-lava tiver em 8, a gente consegue botar até 20 mil dentro do saco sem ter problema. E o transfiche, em água doce, a gente bota no máximo até 800 mil PL. Agora, isso vai depender muito da distância desse transporte. Porque quanto mais distante esse transporte, menos pós-lava a gente coloca para poder evitar qualquer estresse. Então, o que acontece? Durante esse transporte, quando se transporta, todas as empresas de lavicultura, elas enviam um técnico responsável durante o transporte. Porque durante o transporte eles fazem a alimentação, eles checam temperatura, eles observam como é que a lava está e tomam cuidado com vários outros parâmetros que são muito importantes, principalmente quando a lava ela é de baixa salinidade. Porque com baixa salinidade, como eu falei, facilita o estresse e a mortalidade durante o transporte. E esse estresse e mortalidade, às vezes, acontece porque os percursos eles são muito longos. Aqui na empresa, a gente transporta até 30 a 35 horas de viagem da larvicultura até o comprador. Mas eu já ouvi relatos de ter transporte de até 40 horas. E nisso também, por ser muito distante, um dos gargalos também é o custo elevado do frete, porque o frete fica muito longe, muito caro, já que as distâncias são muito longas. Então, assim, na avicultura, os principais desafios que a gente tem, que hoje em dia eles já estão bem dominados, mas a gente não pode deixar isso de mão, porque eles são dominados, a gente tem que sempre ter muito cuidado, é a parte de aclimatação e a parte de transporte.
porque isso é muito importante para que a larva ela consiga chegar, para que a pós-larva ela consiga chegar muito bem ao destino final, que são as larviculturas de baixa salinidade. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os desafios do cultivo intensivo na engorda. O que acontece? Aqui no Nordeste, aqui no Nordeste, existem muitos cultivos em áreas interiores. Existe cultivo em Sergipe, lá em Brejo Grande, que eu conheço lá o cultivo, eu sei como é, que as salinidades eles giram em torno de 2, 3. Tem fazenda que consegue pegar até 15. Tem Jaguaruana também, que eu conheço, que é no Ceará. Tem aqui no Rio Grande do Norte também, em Mossoró, só que em Mossoró a salinidade já tão alta. Tem Itabaiana, na Paraíba. Existem vários lugares que são cultivados já o camarão em águas interiores e que eles se dão bem no cultivo, eles têm uma boa sobrevivência, eles têm um bom crescimento. Mas na maioria das vezes, na maioria dessas fazendas, o cultivo ele é de forma semi-intensiva. Por que acontece isso? Eles não fazem balanceamento nem salinização da água, eles usam a água de forma natural. Às vezes, o que eles gastam, o que eles investem, que eu vejo, é em berçário. Eu já trabalho há 6 anos no ramo de camarão. Comecei com fazenda, hoje em dia trabalho na larvicultura. E eu vi realmente que nesses 2 últimos anos, a parte de cultivo intensivo de camarão, ele vem crescendo muito no Brasil, principalmente em águas interiores. Mas ainda a maioria desse cultivo que existe em águas interiores são de cultivo semi-intensivo. Hoje em dia, muitas fazendas têm berçários, algumas já estão começando a implementar restway, mas a maioria é em semi-intensivo. Por quê? Porque existem vários gargalos. Entre eles, aqui eu botei, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, que é a salinização e balanço iônico, a alcalinidade e dureza, os compostos nitrogenados, o reuso da água e, principalmente, o custo de produção. O custo de produção ele é muito elevado. Essa parte de salinização, de balanço iônico, de alcalinidade, compostos nitrogenados, reuso de água, ele já é bem difundido pela academia. Já se estão fazendo testes, já se fazem muitos testes em fazendas também, e que estão dando certo, e que estão prosseguindo. Mas o custo realmente é um gargalo muito alto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá certo? Primeiro, vamos lá, a salinidade e o balanço iônico. A gente sabe que a água, os principais componentes da água do mar são o sódio, o cloro, o magnésio, o cálcio, o potássio e o sulfato. Lembrando que esses íons aí, eles compõem mais de 99% da composição da água do mar, sendo mais importante o cloreto e o sódio. Não que eles sejam mais importantes, mas eles estão em maior quantidade dentro dessa água do mar, que faz com que tenha a concentração de salinidade. Mas a gente tem que lembrar que, em relação aos íons da água, é muito importante para a adaptação fisiológica do camarão. Então, não adianta ter uma água super salinizada sem ter esse balanceamento entre os íons, porque a parte de adaptação fisiológica do camarão vai ser muito ruim. Se não tiver esse balanço entre os íons, vai ter uma grande mortalidade, o crescimento dele vai demorar muito para chegar aos crescimentos ideais. E a correção dessa composição iônica da água, ela pode ser feita a partir de adições minerais, na forma de fertilizantes químicos ou orgânicos, e pela adição desses íons na dieta alimentícia do camarão. Quando eu falo que essa relação e esse balanceamento de íons é muito importante, é porque já se tem relatos, já se tem pesquisas. Logo no começo, quando se começou a pesquisa de camarão, de cultivar camarão longe do mar, eles só utilizavam água salgada. E, independente da água salgada, eles viam, independente se fosse 15, eu já li relatos de 15, de 30, só botando a composição de NaCl, né, que é o sal, o camarão não se desenvolvia, ele demorava muito, ele se estressava, ele morria. Por quê? Porque ele não conseguia fazer uma osmorregulação ideal. Porque essa osmorregulação ela tem que ser feita não só de sal, mas sim de todos os sais da água. Então, assim,
quando a gente vai fazer esse balance iônico e essa salinização da água, quais são os produtos que a gente usa? São sal comum, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, hidróxido de cálcio, calcário dolomítico, entre outras fontes. Hoje em dia já existem até sais que já estão com esse balance iônico dentro dele. E por quê? Veja só, esses sais, quando a gente trabalha aqui, a gente fala dos importantes sais, que são magnésio, potássio, cálcio e o sódio, é porque com os estudos, eles foram vendo que essas relações de potássio, cálcio e magnésio, cálcio e sódio, eles influenciam muito na sobrevivência. E quando se aplica potássio nele, ele vê que essa sobrevivência melhora, que o crescimento também melhora. Isso tudo por causa desse balanço iônico, por causa dessa quantidade de íons diferentes que tem na água e da parte da osmorregulação do camarão, que ele consegue fazer melhor essa osmorregulação sem tanto estresse. Mas hoje em dia, as relações mais utilizadas para fazer esse balanço iônico são a relação cálcio, magnésio e potássio, que é a que se maior aplica, independente da salinidade. A salinidade pode estar em 2, em 1, em 3, e ela se aplica, que é 1, 3, 1. Um de cálcio, 3 de magnésio e 1 de potássio. E também a relação entre sódio e potássio. O que a gente tem que ver também, quando a gente vai cultivar o camarão em baixa salinidade, que a gente precisa corrigir, que mais vale uma água com baixa salinidade, com 1, 2, 3, 4, 5 de salinidade, que ela tenha feito balanço iônico, do que uma salinidade 15, 30, que só foi feita de cloreto de sódio. Porque, como eu expliquei anteriormente, só o cloreto de sódio na água, ele não vai propiciar uma boa osmorregulação para o camarão. Esse camarão vai ficar estressado e a mortalidade e vai ter uma grande mortalidade. E como é que a gente vai fazer esse balanço iônico? Como é que esse balanço iônico é feito? Boyd em 2002, né? 2002, 2003, tem vários estudos que ele fez, os fatores de conversão para realizar esse balanço iônico. Mas antes de fazer o balanço iônico, a gente precisa saber qual é a qualidade da nossa água, né? A gente precisa pedir uma análise de água e fazer essa análise. Aqui a gente tem o fator de conversão para cálcio, magnésio, potássio, sódio, cloreto e sulfato. Como esse cálculo é realizado? Por exemplo, eu quero uma água com 4 de salinidade. Então, eu pego 4 vezes 11,6, que é o cálcio, que é o fator de conversão do cálcio, vejo o resultado, e através desse resultado é que eu vejo o quanto eu vou precisar adicionar de cálcio nessa água. Agora, a gente tem que lembrar que também tem que ver o quanto tinha de cálcio, né? E daí, se é mais ou se é menos, aí daí a gente vai ter que usar aqueles fatores que eu falei anteriormente para poder fazer esse balanço. Mas isso daí as pessoas usam, mas é muito difícil, porque hoje em dia já existem empresas que você manda a sua água e eles mesmos já fazem o balanço iônico, já diz quanto precisa, já diz qual é o sal que você precisa botar lá, quais são os íons. Hoje em dia mesmo já tem sais que você compra que já tem tudo dentro. Você simplesmente adiciona aquele sal na água e faz esse balanço iônico. O que é que a gente pode falar? Esse balanço iônico, na maioria das vezes, principalmente quando é em tanques de engorda, esse balanço iônico é feito na ração, porque sai de forma mais barata do que ele ser feito na água. Eu já vi o balanço iônico sendo feito em água quando a gente tratava de berçário, de até 55 metros cúbicos. E já vi também em restos, já vi relatos em restos, em berçários grandes, em berçários de até 55, eu já vi sendo feito através desses cálculos. E também de sais. Em restos eu já vi comentar, mas em engorda, algumas pessoas comentam que colocam sal, mas esse custo é muito elevado. Então, eles preferem fazer a adição desses íons, desses sais, na ração.
Outro fator que é muito importante é a alcalinidade e dureza. Esse fator de alcalinidade e dureza ele já é bem conhecido, já é um fator que as pessoas conseguem corrigir ele mais facilmente. Então, os níveis considerados adequados para o sistema intensivo de Vanamey deve estar entre 120 e 180 de alcalinidade, e a dureza sempre acima de 150. Como eu já falei anteriormente, esses parâmetros eles podem ser corrigidos com a adição de calcário dolomítico e bicarbonato e cal também, antes de ser povoado, no cultivo da água. Agora, quando se faz a utilização desses produtos, é bom sempre ficar de olho na alcalinidade, sempre ficar de olho no pH, porque o pH ele sempre tende a subir quando você faz essas correções. Então, quando for feita a correção de alcalinidade e dureza, sempre tem que se observar o pH para que ele não se eleve tanto. Outra coisa que eu falei foi os compostos nitrogenados. Os compostos nitrogenados são a amônia, o nitrito, o nitrato, mas aqui eu vou falar especialmente do nitrito. A amônia já foi muito difundida, a gente sabe da toxicidade dela e que ela é muito tóxica, principalmente em altas temperaturas e altos pHs. Mas o nitrito, em água com baixa salinidade, ele é extremamente tóxico. Ele é extremamente tóxico mesmo em águas com baixa salinidade. Quando essa toxicidade está muito alta, ela dificulta o transporte do oxigênio nos tecidos, tem uma diminuição na imunidade, no crescimento e na sobrevivência dos animais. Essa daí do nitrito eu posso falar por experiência própria e por conversa com produtores. Eu já tive uma experiência com o nitrito, vou dizer que foi muito triste essa experiência, porque a gente teve amônia, o pico de amônia foi até 5, a gente conseguiu controlar esse pico de amônia. E quando subiu, e quando o nitrito começou a subir, e quando esse pico de nitrito começou a subir, a salinidade lá desse cultivo era de 2, o nitrito chegou em 1, o camarão ele já parou de comer, e quando chegou em 2, começou a morrer. Então, como o camarão ele já estava grande, então a despesca foi feita e conseguiu salvar pelo menos 50% dessa produção. Agora, se o nitrito tivesse ocasionado no camarão menor, ia perder todo o camarão, porque ele subiu, a gente tentou controlar esse nitrito, colocando bactérias, fazendo troca de água, porque a gente sabe que, como pode ver aqui, ó, nesse gráfico, esse gráfico aqui é um gráfico, né, hipotético da ciclagem de nitrogênio ao longo do ciclo de cultivo de BFT durante 120 dias. A gente vê aqui que no começo, nos primeiros dias, tem esse pico de amônia e depois vem um pico de nitrato, e demora muito para esse pico começar a descer. Então, quando a gente trabalha em sistemas intensivos com baixa salinidade, a gente tem que ter muito cuidado nesse pico desse nitrato. Muito cuidado mesmo. O que foi que a gente fez? O que é que a gente está discutindo com outras fazendas que tiveram problema desse pico de nitrito, com esse pico de nitrito? É sempre tomar cuidado com a amônia. Nunca deixar que o pico de amônia seja muito alto, porque, como a gente sabe, o desenvolvimento das bactérias nitrificantes, elas demoram mais a ser formadas. Então, se a gente conseguir que esse pico de amônia seja menor, esse pico de nitrato também vai ser maior. E a gente vai conseguir, com o simbiose, com os bocaches, com os probióticos, a gente vai conseguir colonizar melhor esse sistema e evitar que esse pico seja tão alto, porque a mortalidade é letal. Eu já tive muitos relatos de produtores da gente aqui que no berçário
Eles passavam pouco tempo o camarão aniversário, de 10 a 15 dias, porque se passasse mais que isso, eles tinham um pico de nitrato muito grande, eles não conseguiam controlar esse pico de nitrato e chegava a perder toda a pós-lava. Toda a pós-lava, porque estavam lá no berçário, deixando ficar maior para poder botar no viveiro, eles chegaram a perder muitas vezes isso. Hoje em dia já se tem estudos, já se tem muita discussão, a gente já consegue compreender melhor como é o desenvolvimento dessas bactérias, como é a biologia, o tempo que isso ocorre. Então, isso só é botar em prática. Às vezes, na prática, quando a gente vai colocar, logo no começo, a gente faz igual a teoria, mas na prática ela não vai funcionar tão bem. Mas está como subsídio para a gente e a gente vai adaptando aquilo dali ao nosso sistema de cultivo. Porque, às vezes, o protocolo que é utilizado na fazenda A, de nitrito, que eles botam, o nitrito subiu muito, bota bicarbonato, que vai baixar o nitrito, troca a água, bota tanto de bicarbonato. Isso pode funcionar em uma fazenda e pode não funcionar em outra. Então, o ideal é que cada fazenda ela vá adaptando isso para a sua realidade. Outro gargalo também é o reuso de água, porque o que acontece? Quando a gente está em sistema intensivo, em baixa salinidade e longe do mar, a gente precisa reutilizar essa água. Até porque, se a gente reutilizar essa água, a gente não vai ter mais o problema dos picos de amônia e nitrito, porque essa água ela já vai estar maturada, principalmente quando é o sistema de BFT. Lá vai ter toda uma colônia, todo um sistema dessa água que ela vai estar bem maturada. Então, assim, para fazer, a gente precisa ter o reuso de água, a gente precisa ter o controle de sólidos, a gente precisa fazer uma decantação se caso esses sólidos estiverem muito elevados. E, assim, a gente tem um valor limitante, né, de sólidos que é 30. Aí depois a gente baixa para 10, 20. Isso quando é bactérias heterotróficas. Às vezes as pessoas trabalham mais com bactérias nitrificantes, quando é o caso de simbiose, que você divide essas bactérias entre nitrificantes. A gente tenta manter o meio termo entre bactérias nitrificantes e bactérias heterotróficas. Então, o volume de sólidos também tende a diminuir, dependendo da formação dependendo de qual é a formação de flocos nesse sistema. E o que acontece? Depois que esses flocos, que a gente retirou esses flocos, que a gente sedimentou, que esse sedimento, o que é que a gente vai fazer com esse sedimento? A gente simplesmente não pode jogar ele no meio ambiente. A gente não pode descartar ele de qualquer jeito, porque isso daí já vai prejudicar o meio ambiente. Então, a gente precisa ver oportunidades e como é que vai ser para a gente reutilizar, para a gente fazer a utilização de sólidos. A utilização de sólidos, elas podem ser farinhas de biofloco. Essas farinhas de bioflocos, elas são ricas em proteína. Se tem até estudos, até aí que foi feito, desenvolvido na Rural, eu até participei deles logo no começo, que foi a substituição de farinha de biofloco por farinha de peixe. A gente fez uma substituição parcial e deu super certo. Os camarões cresceram super bem com essa substituição. Outra coisa que a gente pode utilizar esses sólidos é como biodigestor, outra é como compostagem, porque às vezes, dependendo, existem algumas fazendas de camarão que também que cultivam vegetais, que fazem outros tipos de plantação, pode se utilizar como compostagem. Pode se utilizar também como fertirrigação, mas nessa parte de fertirrigação tem que se ter muito cuidado por causa da salinidade. Se esse cultivo tiver salinidade acima de 5, algumas plantas não vão poder utilizar essa fertirrigação por causa da salinidade. E outro gargalo, que eu acho que é o principal gargalo, de não ter se difundido tanto o cultivo intensivo em águas interiores aqui no Brasil, é o custo de produção. Porque o que acontece? O custo de produção ele é muito alto. A gente tem o custo de instalação do sistema que é alto, porque a gente vai ter que utilizar geomembrana, a gente vai ter que utilizar estufa, a gente vai ter que ter aerador 24 horas, a gente vai ter que ter pessoas capacitadas, a gente vai ter que ter gerador,
a gente vai ter que ter consultores capacitados que consigam passar para o técnico ou para o engenheiro lá todo o sistema. A gente precisa ter um bom projetista para poder fazer que esse projeto ele seja bem feito, seja bem adaptado e seja funcional, que isso é um problema. E o custo de energia ele é muito elevado. E ainda tem o custo de salinização, de salinização e de balanço iônico, que eu estava pesquisando, e esse custo a cada uma parte de unidade, ela chega a custar de 1,30 a 1,80 por metro cúbico. Hoje em dia, quem vende camarão, quem tem uma fazenda sabe que o preço do camarão ele está extremamente baixo. Hoje em dia, a oferta do camarão na fazenda está entre 10 e 12 reais. Mas é muito difícil a gente encontrar compradores que queiram comprar camarão de 10 gramas a 12 reais. Hoje em dia, a gente compra mesmo camarão na fazenda a 10, 11 reais 10 gramas. Então, esse é um valor muito baixo. Esse valor não chega nem a pagar os custos, porque hoje em dia, em sistema semi-intensivo de produção, o custo do camarão hoje, com o preço, ele sendo semi-intensivo, tendo aeração, uma ração de boa qualidade, esse custo ele está variando entre 5 e 8 reais, mas é muito difícil arrumar 5. 5 é aquele produtor que não usa aeração, que não usa energia. Então, bem dizer, hoje em dia, o custo de produção do camarão está entre 7 e 8 reais. E a venda desse camarão está a 10 reais. Então, assim, essa adaptação de fazendas para o sistema intensivo se torna, no meu ver, hoje em dia, o maior gargalo que se tem para se transformar essas fazendas em sistema intensivo é o custo que tem, tanto o custo operacional quanto o custo para poder fazer o balanceônico dessa água. Agora, também vale salientar que esse custo de balanceônico aí, de 1,30 a 1,80, são aquelas águas que são águas que têm poucos sais, pouca alcalinidade. Então, esse custo, ele também pode ser menor, dependendo das condições da água que a pessoa tem na fazenda. Então, aqui, essa tabela aqui foi de Fábio, que ele apresentou em 2019, né, no ano passado, na FENACAM. Ele estava mostrando como foi o desenvolvimento, como foi o cultivo dele em sistema de biofloco, longe do mar, que ele realizou esse cultivo em São Paulo. Então, assim, aqui onde tem o desempenho produtivo, a gente pode ver que o peso médio do camarão foi 10,6 gramas, que foi cultivado, né, em 110 dias. Ele teve uma sobrevivência de 79,12%. E aqui, assim, o que a gente pode perceber que foi um pouco elevado é o FCA dele. Esse FCA dele foi de 1,58. FCA de 1,58 é um FCA muito elevado, porque quando a gente fala de cultivo de camarão, a gente, quando vai fazer os cálculos, a ração ela chega até entre 50% e 70% do custo de produção do camarão. Aqui são os parâmetros da água, que ele fala, que a gente pode ver que a salinidade, a densidade de estocagem foi 477 camarões por metro cúbico, a salinidade dele foi de 10, ele teve uma dureza uma alcalinidade de 150, que foi corrigido semanalmente com bicarbonato de sódio, como relata aqui embaixo. Ele manteve uma dureza acima de 450. E também a gente pode ver que a temperatura foi uma temperatura boa, apesar de estar em São Paulo, porque foi uma estufa. Foi uma temperatura onde a mínima foi 28 graus e a máxima foi 30. E a gente, vocês lembram que eu falei do nitrito, da toxicidade dele? Ele até botou aqui embaixo, nitrito seguro 3, nitrito letal 5. Que isso daí a gente pode ver que foi numa salinidade 10. Quando essa salinidade é abaixo de, principalmente 2 ou abaixo de 2, esse nitrito é prático. Esse nitrito seguro, em vez de ser 3, ele passa a ser meio, quando a gente está numa salinidade abaixo de 2. Aí aqui, ó,
que eu achei muito interessante foi o custo operacional. A gente pode ver aqui, ele usou o sal Veromix para poder fazer a salinização desse cultivo. E no final, o custo operacional por quilo de camarão foi R$ 21,42. Lógico que, como ele está em São Paulo, o custo, você compra lá em São Paulo camarão a 50, R$ 60, camarão de 10, 12 gramas. Um quilo de camarão 10, 12 gramas, você consegue vender ele a R$ 50. Mas já aqui no Nordeste do Brasil, a gente não consegue vender isso. Por quê? Porque a gente tem muito camarão à disposição. Então, assim, quando a gente fala de cultivo intensivo em águas interiores, se a gente falar de Brasília, São Paulo, Rio, Sul, até de Petrolina, Piauí, região Centro-Oeste, que são regiões distantes, que tem muita dificuldade de chegar ao camarão, mesmo tendo um alto custo de produção, vai valer a pena, porque o custo do camarão lá também é muito alto. Já aqui para as regiões aqui do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Sergipe, já tem muito cultivo de camarão. Então, esse custo operacional, às vezes, sai muito inviável. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade e vamos deixar aí abertos aí para perguntas, ver o que é alguma dúvida que vocês têm aí, que vocês queiram saber sobre as principais dificuldades, o que é que vocês queriam acrescentar aí. Parabéns, Natália. Como sua organizadora, gostaria de te agradecer, tá? Pela excelente palestra. Ficamos muito lisonjeados pelas informações disponibilizadas. Agora, a comissão organizadora vai iniciar a sessão de perguntas que foi enviada pelos participantes, tá? Apenas informamos a todos que, devido ao tempo, né, Tá. vamos tentar agrupar o máximo possível as perguntas para a gente poder ganhar aí um pouco de experiência aí a partir das suas observações das respostas também, tá bom? Então, deixa eu só ver aqui quais são as perguntas. Estamos Tá organizando bom. aqui. Bom, enquanto vai chegando aqui, eu tenho as minhas, tá? Eu ia deixar aqui se não tivesse, mas tem bastante perguntas, mas vou aproveitar que estão organizando ali, eu vou fazer aqui as minhas duas perguntas, tá bom, Natália? Aqui no Tá certo. laboratório, nós temos investido muito tempo fazendo pesquisas com baixa salinidade. A partir, eu acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, uma visita que eu fiz lá em Brejo Grande, tá? Então, nós resolvemos investir aqui todo o nosso esforço para baixa salinidade. E temos trabalhado muito com berçário, Natália. E temos confrontado muito essa teoria das relações iônicas, tá? E não sei ainda, a gente vai entrar numa segunda fase, que é a fase de salinização artificial, que deve ter outra dinâmica, mas na fase de simulação de águas de poços artesianos, a gente já notou que essa relação iônica 1,31, ela não tem feito muita diferença nos nossos berçários intensivos. Para você ter uma ideia, nós conseguimos produzir 2 quilos por metro cúbico em salinidade de 2, 2,5 águas oligoalinas. Aí, e tanto faz eu Luiz ter Otávio tá balanço cortando, eu iônico. não estou conseguindo te entender. Deixa eu voltar aqui a pergunta. Nós temos feito várias pesquisas relacionadas ao balanço iônico, né? Temos confrontado aí essa teoria do 131. Tá? O que nós temos observado aqui, que em berçários aí de 40 dias, para produzir aí em torno de 1,5 kg a 2 quilos por metro cúbico, nós não temos tido muita diferença em ter as relações iônicas adequadas ou não. Tá? O que é que você tem observado nos berçários intensivos aí na parte comercial? Uhum. Você conseguiu Alô? entender a pergunta? Alô, Não, Natália? porque tá cortando muito. Eu entendi que você Tá. está fazendo pesquisas aí em Brejo Grande com berçários em Não, na relação verdade, à parte de balanço iônico, né?
Não, na verdade, assim, nós não estamos fazendo fazemos até em Palmeiras dos Índios, em Alagoas, mas o que eu quero te dizer é que nós não temos observado muita diferença Em Alagoas, significativa em relacionar a ter a relação 131 ou não ter a relação 131. Que nós temos observado quando temos boa alcalinidade e dureza no berçário, essas relações Uhum, elas ficam em segundo plano. Tá? Até mesmo a relação sódio-potássio. E os resultados aí que nós temos uhum. obtido é de 1,5 kg a 2 quilos por metro cúbico. Como está se dando isso na prática, no dia a dia, nas fazendas aí que tem berçário aí nas regiões de baixa salinidade? É aquela coisa, assim, a parte de balanciônico, quando a gente fala, é mais a parte acadêmica mesmo. Quando a gente vai para a prática mesmo, hoje em dia, na maioria das fazendas que eu vejo aqui, eles não fazem balanciônico. O que eles fazem é fazer uma correção com calcário dolomítico, que contém um pouco de magnésio, e só isso. Até porque eles não fazem, quando a gente vê na prática, eles não fazem nenhum tipo de análise de água, só fazendas maiores que fazem análise de água. Comparado com o berçário, eles estavam tendo um crescimento melhor É, do que aquele que não estava usando sais. Agora também esse Natália, sais não é. Oi. você poderia retornar aí, que eu acho que travou aqui para um bocado de pessoas aqui. Eu recebi várias chamadas aqui no WhatsApp. Você poderia responder novamente? Obrigado. Tá bom. Como você disse, aqui em Brejo Grande, eu conheço a região de Brejo Grande, as pessoas lá realmente só utilizam mais o calcário para poder fazer isso, que eles tendem a manter a alcalinidade e a dureza da água. Mas eu já vi um relato, mas só foi um, em Jaguaruana, onde duas fazendas próximas, utilizando o mesmo lençol freático e poços bem próximos, um utilizava sais, utilizava íons de potássio, magnésio, e outro não utilizava. No final do berçário, eles perceberam que o camarão onde tinha esses sais estavam maior do que o que não tinha. Só que lá eles não faziam relação nenhuma, eles simplesmente colocavam de forma aleatória. Eles diziam assim que veio um técnico aqui e disse que para esse berçário eu preciso colocar 200 gramas de cloreto de potássio. Aí ele ia lá e colocava o cloreto de potássio. Ele disse que eu precisava colocar calcário dolomítico por causa do magnésio para enrijecer a carapaça. Mas isso tudo muito empiricamente, nada de teórico, nada de relações, nada de nada. Praticamente, na prática mesmo, essas relações elas são pouco utilizadas. Isso a gente tem observado aqui nas pesquisas, controlando e mensurando, que pelo menos para a fase de berçário, fizemos uma engorda de 8 semanas, né? Até agora a gente não está observando essa teoria nos experimentos, tá bom? Bom, aí temos uma pergunta Uhum. aqui do Périx Pereira, tá? Qual é os tratamentos que vocês têm utilizado aí para controles da sanidade dos animais na fase de berçário aí, principalmente na fase de zoea, com parasitas comensais? Nas fases iniciais, o controle que a gente faz é o controle utilizando probiótico. É o único controle que a gente faz. A gente utiliza probiótico e logo somente, é só probiótico mesmo que a gente utiliza. Quando eles já vão para a fase de meses, aí a gente começa a botar um simbiótico na lavicultura. Mas é só probiótico mesmo. E a observação, por exemplo, aqui na lavicultura, dificilmente a gente faz troca de água. A gente só começa a fazer troca de água a partir de PL4. Então, assim,
Se a gente observar que está com muito protozoário na água, a gente está vendo o protozoário junto do camarão, a gente vê se vale a pena ou não continuar o tanque. Na maioria das vezes a gente descarta. Se tem também a possibilidade de usar formol também, em baixas concentrações, para que esse protozoário ele saia. Porque em zoé, o maior problema que a gente tem é vibriose, que é o vibra da bioluminescência, que quando a gente chega à noite nos tanques, eu já vi isso, a gente abre o tanque, quando a gente abre, parece um céu estrelado de vibriose que tem lá dentro. E com isso, para evitar essa grande vibriose, a gente utiliza mesmo o probiótico. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, é o Cícero de Assis. Ele está perguntando qual é as microalgas que vocês utilizam a partir de PL5 e qual seria aí a concentração por ml dessas microalgas. Uhum. A partir de PL, a gente não utiliza mais microalga. A gente utiliza microalga até meses. Depois de PL, a microalga que está dentro do sistema é aquela que foi crescendo ao longo do tempo. Porque, assim, a microalga ela é muito importante, principalmente na fase de zoé. Onde a microalga é mais importante na lavicultura é em fase de zoé, porque ali o camarão ele é filtrador. Então, ele vai se alimentar muito dessa microalga. Então, a gente precisa ter uma concentração de talassocira, de ketócero, acima de 40 mil por ml. Quando a gente chega em PL, a gente mantém ela em 60, 80, até 100 mil. Quando a gente faz um mix de microalgas, que é ketócero e talassocira, que a gente usa. Ela sempre fica de 60 a 100 mil, mas a gente já não coloca mais. A gente coloca mesmo microalga, principalmente nas fases de zoé, até meses, até no máximo PL1, porque a gente checa a densidade algal diariamente e, na maioria das vezes, quando chega em meses 3, PL1, a gente não precisa mais colocar algas no sistema, porque aí a alga já está passando para poder... As algas aí já não servem tanto de alimentação, elas servem mais para manter uma boa qualidade do sistema. Bom, Natália, temos outra pergunta aqui relacionada a custo, né? Você até falou aí, custo de salinização. O Francisco Tadeu está perguntando se você tem algum conhecimento em salinização em águas em Petrolina. Eu me lembro um tempo atrás, um cultivo aí do pessoal da EBCC, fez um cultivo lá, até em densidades altas, mas não me lembro de ter utilizado o balanciônico. Você tem algum relato e podia falar sobre custos mais uma vez, por favor? Em Petrolina, eu não escutei falar de cultivo em Petrolina. Assim. Os cultivos que eu acompanho mais próximo de baixa salinidade é em Sergipe e em Jaguaruana, que é onde eu tenho contato com pessoas que trabalham em fazenda e a gente sempre conversa. Esse custo, a gente fala que ele é alto quando vai montar um sistema intensivo. Mas por que esse sistema intensivo? Porque precisa de line, de gerador, de energia, de sistema de backup. Isso tudo faz com que esse custo aumente muito de produção. Você precisa ter um grande capital para poder investir. Mas, como eu falei, até na parte de engorda, quando eu comecei antes de falar de engorda, na maioria dos sistemas semi-intensivos, eles não usam isso aqui, eles usam a água natural que tem. Até porque, por exemplo, em Jaguaruana mesmo, a salinidade lá tem poços com salinidade 2, 3, que a alcalinidade é 150, 160. Eles não corrigem nem a alcalinidade. Então, isso vai variar muito de água, de região, do sistema de cultivo que a pessoa pretende fazer. Francisco, Tadeu, eu acho que é necessário você fazer uma análise de água, né? E aí procurar um técnico aí para poder fazer esse levantamento de orçamento, enfim, quanto vai se gastando. A outra pergunta seria: a aquaponia não é uma alternativa para o controle dos compostos nitrogenados em sistemas intensivos? É do Robson César. Eu já vi alguns testes de aquaponia. Eu não vi, por exemplo, eu não vi teste de aquaponia. Eu já vi em sistema intensivo estudos que eles colocavam plantas como baronesa em água com baixa salinidade para poder tirar os nitrogenados da água, principalmente o fósforo da água. Mas a parte de aquaponia eu nunca vi. Até porque você tem que ter o cuidado. Vai ter água que passa pela hidroponia, né, que eu conheço um pouco de hidroponia, teria que ter uma água bem limpa. Então, a gente teria que fazer uma filtração,
teria que ser uma quantidade menor de sólidos para poder fazer essa aquaponia. Você sabe, você já viu algum relato, Luiz Otávio, de aquaponia? Eu só vi relatos de botar plantas em tanques fora do sistema para poder se diminuir a quantidade de fósforo, né? Em escala comercial, eu não vi ainda. Eu acho que está muito na base das pesquisas ainda, né? Em breve vamos ter aí algumas possíveis tentativas, tá? Bom, É eu porque eu tenho já outro. vi em água salgada o pessoal cultivando de água salgada, eu Salicórnia. esqueci. Hein? Salicórnia. É Salicórnia. salicórnia, mas isso também muito em pesquisas ou em lugares muito pequenos, né? Nada em escala comercial. Bom, você tem conhecimento sobre rações balanceadas ionicamente aí para cultivos em baixa salinidade? Eu tenho assim, eu conheço duas empresas que trabalham muito com adição de potássio na ração, né? A Aguabi e a Aquavita, mas não sei se elas têm um balanço iônico para a faixa adequada de salinidade, porque esse perfil iônico varia muito de região para região. Mas você tem conhecimento de alguma ração que é feita para esse tipo de situação? Ou quando você fala em ajuste na ração, seria fazer aqueles cálculos que o professor Jorge Chaves deixou aqui no Brasil para poder fazer as correções com os fertilizantes minerais? Seria mais essa parte de fazer a fertilização desses minerais, como o professor falou, né? Eu até já fiz um curso com ele de balanço iônico, se eu não me engano, foi no ano de 2016, que ele fez um curso antes da Finacan aqui em Aracati. Eu até fiz esse curso com ele. E ele falava muito de balanço iônico, não sei o quê. E eu até discuti, em uma das aulas dele, a gente chegou até a discutir, falando sobre essa relação, porque, assim, teoricamente, tem uma relação bonita, tem todo um processo, todo o cálculo, aqueles cálculos estequiométricos, toda uma parte química, mas na prática, quando a gente vai botar, a gente não põe isso em prática. A gente põe em prática de outro jeito, a gente põe em prática de uma forma mais barata e mais prática. Como você falou, das rações que eu tinha visto, seriam esses incrementos que o pessoal vende, ração para animal, ração para camarão em baixa salinidade. Esses são os incrementos que eu já ouvi falar, né? Que são rações específicas para camarão em baixa salinidade, mas eu nunca testei. Nas fazendas aqui que eu já, quer dizer, já vi sendo testada da Guabi, e o pessoal disse que a da Guabi era muito bom. E vi também o pessoal testando para baixa salinidade ração com alto teor de proteína da Camanutri, da Presense, né, que é aquela Density, que ela tem até um preço mais elevado. Eu já vi algumas pessoas também fazendo o teste com ela e estavam gostando muito da Density quanto a da Guabi. Mas quando a gente ia pôr no lápis, a da Guabi saía mais caro, mais barato. Mas isso também vai depender do local, porque dependendo do local, o frete da Guabi vai sair mais barato ou sair mais caro. O frete da Presença vai sair mais barato ou mais caro. Isso tudo de custo, essas coisas de produtos que você vai utilizar no sistema, isso tudo vai ser de acordo onde você está. Porque dali você tem que ver o frete, tem que ver quem são as pessoas que fornecem para ir. Porque muitas vezes, dependendo de onde você for fazer esse cultivo, se for águas interiores, é muito difícil você conseguir ração. Você vai ter tem que fechar um frete para poder levar ração para ir. Você tem que fechar um frete para poder ter calcário. Isso muito assim de insumos, isso de insumos que vai ser utilizado no cultivo, de lava que vai ser utilizado no cultivo. Isso vai variar muito de região para região, porque vai ter que botar na ponta do lápis o custo disso tudo para poder ser levado. Então, por exemplo, se a Guabi e a Presense têm o mesmo desempenho no seu sistema, você vai pesar o preço e o frete dela para poder comprar. Natália, provavelmente essas rações aí com alto nível proteico, o animal compense o gasto energético da osmorregulação usando a proteína, né? O grande É, problema no final é a produção maior de amônia, né? Pelo catabolismo, enfim. Então, às vezes, tem que colocar realmente, como você falou, não só a parte econômica, mas também a parte ambiental, principalmente quem vai trabalhar com sistemas com mínima troca de água, né? Seria mais é. ou menos esse tipo de coisa, tá? Eu tenho vários relatos assim de produtores que na Paraíba e na própria Alagoas
que utilizando o balanço iônico na ração, até em altas densidades, aí 100, 120 camarões por metro quadrado, tem um resultado muito interessante, né? Principalmente aí em épocas mais frias, né? Mais chuvosas, onde a salinidade cai um pouco por causa da água de chuva, o pessoal tem utilizado fontes de cálcio, fontes de cloreto, seja aí o cloreto de potássio ou o próprio cloreto de magnésio, e tem dado uma resposta boa em termos de crescimento do animal, né? Então, E até assim, então quando a isso gente tem funcionado. Agora, ainda exige um pouco mais ainda de observações, mas que tem funcionado, sim, a gente tem observado isso. É porque isso tudo assim de cultivo intensivo aqui no Brasil, como eu disse, a gente já escuta falar, eu sempre estou na FENACAN todo ano, a gente sempre vê a parte de desenvolvimento lá fora. Aqui o Brasil, a cassinicultura do Brasil, ela cresceu enormemente, mas chegou num passo em que a cassinicultura simplesmente parou de evoluir. Vamos dizer assim, parou de evoluir em relação se a gente botar Equador e Brasil. No Equador, esse ano na Finacan, eu estava conversando com uma pessoa lá que tem uma fábrica lá que vende vários ácidos orgânicos, vários fertilizantes com baixo custo para águas com baixa salinidade, porque hoje em dia, quando a gente vai fertilizar aqui, a gente usa adubo, né, que é utilizado para agricultura, que é mais barato. Lógico que, assim, algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas vendendo uns produtos mais puros, agora com preço muito elevado. E ele estava me comentando assim que eu estava conversando com ele sobre como é Equador e como está aqui no Brasil. A gente estava conversando muito com ele, principalmente nessa parte de cultivo de sistema intensivo, principalmente em baixa salinidade, porque eu acho isso muito interessante. Lá eles disseram que tem muitos produtos, muitos aditivos, muitos fertilizantes, e eles estavam querendo trazer aqui para o Brasil, mas se tem uma dificuldade muito grande. Lá no Equador eles estão há anos-luz na gente, na parte de fertilizantes, na parte de material, além de estar muito na frente da gente, eles também têm produtos baratos, né? Os produtos de lá são bem mais baratos do que o daqui. E ele estava tentando trazer para cá alguns ácidos orgânicos e alguns fertilizantes para se fazer teste, mas até agora, eu entrei em contato com ele há uns 2 meses atrás, ele ainda não tinha conseguido o CIF para poder trazer os produtos para o Brasil para a gente testar eles. Bom, tem uma pergunta aqui emendando essa parte do balanceônico para a gente fechar esse tema. Você acha que o balanceônico só na ração é suficiente para poder ter todos os usinhos, aí catos e anos para o processo de osmorregulação? Isso vai depender muito da salinidade, porque, por exemplo, em berçário, vai ser muito difícil a gente fazer essa incrementação dos íons na ração. Mas quando chega em camarão adultos, eles talvez não supram todos, mas vai suprir uma boa quantidade. Porque isso vai variar muito de salinidade, vai variar muito de estresse, porque assim, eu observando aqui, eu vejo que a parte de baixa salinidade, quando a gente fala de balanço iônico, a gente também tem que levar em consideração outros fatores, como temperatura, como alcalinidade, porque quanto mais estressado tiver o camarão, mais ele vai se estressar, porque ele vai precisar fazer esse balanceone, vai precisar fazer essa osmorregulação o tempo todo. Então, eu acho que se faz mais necessário a parte de balanceone. Se você conseguir cultivar ele de forma evitando estresse, evitando o pico de amônia, evitando o pico de nitrito, essa incrementação de balanço iônico não precisa ser tão alta. Porque eu já observei, muita gente diz, pronto, aqui mesmo, eu já tive um relato lá em Jaguaruana. Natália, agora, no verão eu cultivei muito bem, a gente manteve uma alta temperatura, a gente conseguiu ter uma alcalinidade muito boa, não choveu muito, igual você falou da época de chuva, né? Não choveu muito, a gente conseguiu manter o camarão bem, a gente não fez adição, a gente só fez uma adição de calcário dolomito para poder fazer a correção da alcalinidade, que baixou um pouco. E tiveram uma ótima sobrevivência. Já no inverno, eles já nem tanto no inverno, já quando eles não conseguem fazer um controle maior desse sistema, seja ele em qualquer época do ano, eles veem que a mortalidade é maior. E quando eles adicionam esses íons à ração, que sai mais barato, essa sobrevivência ela aumenta bastante. Porque é aquela coisa assim, na teoria, o balanceamento está sendo muito estudado, está sendo muito difundido, mas quando a gente vai botar esse balanceônico na prática,
a gente vê que esse balanço, que as relações não são utilizadas, que muitas vezes você não tem nem análise da água. Você mesmo, ali, ó, que foi para Brejo Grande, você conhece, muitas fazendas lá em Brejo Grande têm salinidade 2, 3, e nem energia elétrica tem. Mal fazem o teste, eles colocam calcário dolomítico lá, porque um técnico chegou e disse que tinha que colocar tanto de calcário dolomítico. Mas às vezes eles não sabem nem como é que está a alcalinidade da água deles. Eles levam a alcalinidade, eles tipo mandam tipo, quando a gente vai fazer o povoamento, a gente é que faz a análise da água dele, como alcalinidade, salinidade. A gente sabe mais ou menos como é que está, porque alguns produtores maiores avisam a gente como é que está lá na região, como é que está a salinidade, se houve chuva ou não. Mas eles, muitas vezes não sabem, os produtores, entendeu? Então, só de balanceônico ainda, para chegar na produção de forma consistente, um protocolo que a gente vai poder adaptar a várias fazendas. Lógico, cada fazenda vai ter um protocolo e vai se adaptar a isso, né? Não seria um protocolo único para todas as fazendas. Vai demorar um pouco ainda. Isso, assim, de ter balanceônico, de ter uma coisa mais consistente na parte de cultivo, ainda vai demorar. Principalmente de cultivo em tanques. De cultivo em berçário e em raceway, vai ser mais fácil, porque são microcosmos, né? São cosmos menores, onde a gente consegue avaliar melhor essa situação. Então, eu vejo mais isso. Ó, Natália, só para, acho que finalizar essa parte aí de qual é a menor salinidade que você já escutou relatos de cultivo de camarão aí com os clientes aí da empresa? Eu já escutei relato de 0,7. Temos Foi mais mais algumas baixo que perguntas. 0,7. Agora sim, era 0,7, mas ele tinha uma alcalinidade ótima, que ele tinha uma alcalinidade de... Ótima assim, né? Uma alcalinidade de 80, 90, que ele conseguia manter, e uma dureza de 220, entendeu? Então, a água era bastante dura. Bom, você poderia, aqui uma pergunta de Benezé dos Santos, poderia fazer um comparativo entre o cultivo em águas interiores e o cultivo em águas do litoral? Quais são em relação ao desempenho zootécnico, a produção em biomassa, a densidade de estocagem? Um breve resumo a respeito desses índices zootécnicos. Os índices zootécnicos, assim, que eu já trabalhei numa fazenda de camarão, no Ceará, entre os anos de 2014 e 2015. Era uma empresa muito grande lá, que ficava em Paraipaba. E lá eu utilizava uma densidade, nessa época a mancha branca ainda não tinha chegado na fazenda. Eu utilizava a densidade de estocagem de 35 a 40. E eu tinha um crescimento de 1 grama e 10 até 1,5 grama por semana. Agora a gente tinha aeração, a gente tinha ração de boa qualidade, a gente tinha um bom manejo, era feita análise de água todos os dias, oxigênio, a gente tinha todos os parâmetros muito bem adequados. E quando eu vejo, quando a gente vai para águas interiores com baixa salinidade, a maior relação que eu vejo assim é em relação ao crescimento. Eu conseguia crescimentos em salinidades altas, que lá a salinidade da gente variava entre 25, eu já cheguei a pegar até quase 40 de salinidade lá, no verão. No inverno eu peguei 25. Lá era o crescimento, lá crescia muito bem. E já tive relatos em Jaguaruana, quando você coloca uma densidade um pouco maior, que o crescimento é 0,80, 0,90, 1. Mas isso tudo de crescimento também vai variar muito de qualidade de água, vai variar de manejo. Mas, assim, na maioria das vezes, o que eu via mais com manejos próximos era a parte de crescimento. Mas, assim, por exemplo, como eu não visitava o dia todo a fazenda lá de Jaguaruana, que era o que eu tenho contato com o pessoal de lá, porque eu fiz o curso e conheci o pessoal de Jaguaruana, essa parte seria mais a parte de crescimento mesmo que eu vejo. E hoje em dia é muito difícil, quando você fala em cultivo intensivo, a gente fala densidade de 100, 150, 200, 250. Mas quando a gente fala de cultivo semi-intensivo, que é a realidade da gente aqui no Brasil, o cultivo é 10, 15. Já bastou muito por causa da mancha branca, porque a mancha branca já se espalha por todo lugar. Então, a maior diferença que eu vejo hoje em dia
seria mais da parte do crescimento, mas mesmo assim é muito pouca. Se você tiver um bom engenheiro, um bom engenheiro, um bom manejo do sistema, você vai conseguir ter parâmetros bem parecidos com água salgada. Você tem algum relato, Ariel, de alguma fazenda, alguma coisa assim, que tem alguma diferença? Não, eu Que acho que você na água tenha salgada visto? ele acaba crescendo um pouco mais, assim, né? Nos dois comparativos que a gente acompanhou recentemente, intensivo, né? Até numa Uhum. salinidade, vamos dizer assim, uma densidade maior em água estuarina, o crescimento foi um pouco maior, tá? Por causa geralmente o gasto energético é bastante alto, né? Em baixa salinidade, enfim. Embaixo, Mas porque ele vai ter que fazer a osmorregulação dele a parte de osmorregulação dele é muito grande, né? Porque ele não é, está, porque quando está em salinidade alta, a gente diz que ele está no ponto isosmótico, que é o ponto ótimo da salinidade, né? E quando ele não está nesse ponto ótimo de salinidade, ele chega a gastar mais energia, o crescimento dele diminui consideravelmente, dependendo da salinidade que está, né? Mas quando você compara, por exemplo, a possibilidade de trabalhar em regiões interiores e em regiões costeiras, em regiões interiores você tem relatos aí, principalmente na Paraíba aqui, que a produtividade é bem melhor do que em águas costeiras, né? E aí por Uhum. diversos fatores que a gente acaba, principalmente a parte sanitária, né? Você É tem uma porque pergunta aqui. isso também vai muito de região, né? Porque, por exemplo, Jaguaruana já é uma região que a mancha branca lá se difundiu muito. Então, não tem onde você chegar lá em Jaguaruana que não tenha mancha branca, né? Em João Pessoa eu não conheço tanto a região de João Pessoa como eu conheço a região de Jaguaruana e de Sergipe. Natália, temos mais 3 perguntas aqui, tá certo? Tá. Uma é relacionada à possibilidade de laviculturas em regiões mais distantes do mar. O que é que você acha sobre isso? Se é possível ou os custos seria sempre um grande problema? Os custos e a tecnologia seria um grande problema, sabe? Porque o que acontece? Eu já vi, eu não lembro qual é a cidade, é nos Estados Unidos, eu não me lembro o país, eu sei que fora são poucas laviculturas que existem distante do mar. Eu não me lembro agora qual é o país, eu não consigo lembrar. Eu não sei se é dos Estados Unidos, se é Honduras, porque eles fizeram essa lavicultura distante do mar. Eles fizeram essa lavicultura distante do mar para poder conseguir cultivar camarões PSF. Então, assim, como essa lavicultura estava distante, eles conseguiram fazer com que fizessem um plantel PSF e não tinha como chegar a mancha branca lá, porque só tinha essa lavicultura no meio do nada, assim, né? Entre cidades que não tinha nada de cultivo de camarão e essa lavicultura, a tecnologia dela era uma tecnologia muito avançada. Porque o que acontece? Para os reprodutores, eles conseguiam manter os reprodutores em biofloco, mas quando chegava na maturação, eles tinham que ter água limpa. Então, eles tinham, bem dizer, dois sistemas de cultivo nessa lavicultura, que era o de recirculação de água e que era o de biofloco. E, então, assim, lá eles já têm tecnologia, já tem material suficiente para isso. Aqui no Brasil, hoje em dia, eu posso dizer que seria quase impossível fazer isso aqui no Brasil hoje em dia. Seria quase impossível mesmo, por causa da tecnologia, do conhecimento. É lógico que hoje, no Brasil, nós temos bons engenheiros de pesca, nós temos bons profissionais na área que poderiam ir visitar esse local e tentar montar uma próxima aqui, mas o custo seria muito elevado mesmo. Natália, temos uma pergunta, eu até recentemente sempre conversando com o pessoal do laboratório, né? Relacionada ao controle de vibiose no laboratório. Vocês acabam fazendo esse controle de vibiose e em relação ao controle também das doenças virais. Como é feito esse controle aí na Biomar? A parte de a parte de controle de vibriose, a gente faz, às vezes, lá no laboratório, a gente não tem laboratório de bacteriologia ainda, a gente está montando um. Então, a gente, às vezes, manda análise para o laboratório da ABCC para realizar essas análises. A gente, com o tempo, quando a gente está produzindo a lavicultura,
com o tempo, a gente vai vendo o estado do animal através de microscópio, observando como é que está a formação dele, e a gente consegue identificar se tem muita vibriose ou não. Assim, isso é lógico, é empiricamente, sabe? Porque a gente consegue ver a mortalidade. Isso daí é a parte de análise, tanto de bacteriológica quanto análises virais são feitas fora do laboratório, porque por enquanto a gente não tem, a gente já até as salas já estão prontas e a gente está fazendo os orçamentos para comprar o material e fazer a sala de bacteriologia e a parte de genética do lá. Legal, interessante, né? Nós temos feito alguma parte de vibriose, né? Quando chega aqui na universidade, e você está usando simbiótico, né? Realmente com simbiótico você vai notar uma diferença bastante significativa aí nas comunidades, principalmente víbrias, né? Nós temos aí... A gente aqui, assim, em todas as laviculturas, chega uma determinada época do ano que, com as mudanças de corrente, com tudo o que acontece no mar, com chuva, com tudo, mesmo a gente fazendo uma filtragem, botando ozônio, UV, clorando, desclorando, mesmo assim há uma grande incidência de vibriose. E a gente vai fazer 1 ano e meio que a gente está usando um protocolo de simbiose, que foi um protocolo que Daniel trouxe, que Daniel ele é um consultor da Epicore, ele é do Panamá e está aqui no Brasil já vai fazer 2 anos, e ele está passando em várias laviculturas, em vários sistemas de engorda. E essa simbiose que a gente está utilizando, que foi ele que passou, não só a gente, mas algumas outras laviculturas, a gente notou que depois que a gente começou a usar essa simbiose, a gente não vê mais bioluminescência dentro do tanque. É muito raro você encontrar um tanque hoje em dia na lavicultura que tenha bioluminescência. Muito difícil mesmo. Nós temos E feito várias pesquisas com simbiótico, Natália, e antigamente aqui a gente considera simbiótico e biofloco, se não for irmão, é primo, tá certo? sempre tem essa discussão de biofloco, simbiose, bocanã. Mas quando usávamos melaço, comparado agora com a fermentação, tem uma diferença muito grande aí nessa parte aí microbiológica, tá? Não só na parte externa, mas também na parte de mensuração mesmo, na contagem e na dominância dos grupos. Isso é bastante interessante. E porque, Estamos... assim, o melaço, ele vê muita vibriose, né? Por exemplo, a gente está acompanhando uma fazenda de cultivo intensivo aqui próximo, de baixa salinidade, a salinidade lá é 2. Eles utilizavam muito melaço para poder fazer correção de amônia e tinham muito problema com vibriose. Assim, não chegava a ter mortalidade, mas a gente via camarão estressado, a gente observava o urópodo e o telson do camarão com aquela marcazinha verde, bem vermelha de estresse. E depois que eles começaram a usar essa simbiose, que a gente usa na avicultura, só que, lógico, em concentrações diferentes, em formas diferentes, eles deixaram de usar o melaço. E até a qualidade da água ela mudou em si. Eles usam a densidade de 100 camarões por metro. A qualidade da água mudou em si, porque às vezes acontecia dessa água ficar, dar um bloom de microalgas, de microalgas, tanto clorofíceos como cianofíceos, e não conseguia reverter de jeito nenhum. E hoje em dia, quando a gente começou a fazer simbiose, tudinho, a gente não usa mais, lá não é utilizado mais melaço, só a simbiose mesmo. Bom, nós temos resultados tanto em laboratório como em campo bastante interessantes com simbiótica, é uma coisa que vem para contribuir, tá? Mas a última pergunta, Natália, até com o passar da hora, seria relacionado a... Você já até começou a responder ela, mas seria qual a estratégia de controle dos nitrogenados que você tem visto e que você tem utilizado aí, não só na biomar, mas também na fazenda, enfim. Olha, o controle de nitrogenado que eu já fiz aqui e que eu já vi em algumas fazendas fazendo antes de eu utilizar o simbiose, porque depois que a gente utilizou a simbiose, a gente não teve problema com isso, graças a Deus. Até porque a simbiose aqui que a gente utiliza, que a gente faz aqui, e em fazendas aqui próximas, que eu já escutei relatos, a gente começa a utilizar a simbiose 7 dias antes do povoamento, com a concentração de ppm bem alta.
Depois que faz o povoamento, a gente ainda continua usando essa simbiose todos os dias, durante 15 dias, e só depois é que a gente faz em dias alternados. Isso tudo a gente vai, lógico, observando os parâmetros. Então, o que acontece? Utilizando a simbiose hoje em dia, a gente começa a ver. Quando a amônia começa a subir e a gente está utilizando a simbiose, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, a gente passa a utilizar essa simbiose todos os dias. Mas a gente não deixa muito essa amônia baixar, porque se essa amônia cair muito, o pico de nitrito vai ser muito rápido. Então, assim, a gente tenta baixar a amônia e manter a amônia entre 1, meio, nunca deixar ela em 0. Porque já aconteceu aqui, antigamente, na época que usava melaço, a gente teve um pico de amônia que chegou a 5. Aí, desses 5, a gente utilizou melaço através daqueles cálculos que tem de Avmelec. Avmelec, eu não lembro, eu sou muito ruim de nome. Tem vários, Melex, Samoca, enfim, um bocado aí. Desses cálculos aí que se utiliza melaço para ficar na relação de 6:1, a gente fez os cálculos, botou melaço em 3 dias. A amônia saiu de 5:1. Agora também o nitrato disparou e a gente não conseguiu controlar ele. Então, depois que aconteceu isso, a gente antigamente vinha baixando a amônia com melaço devagarinho, não essas quedas bruscas por causa da alta do nitrito. Aí, hoje em dia, com a simbiose, como é feita? A gente faz esse povoamento com a simbiose. Quando a gente vê que a amônia está chegando a 1, a gente começa a botar todos os dias. Aí, quando ela baixa para meio, aí começa a colocar de novo, um dia sim, um dia não, ou 2 vezes na semana. Isso vai depender de todo o controle. Aí, quando o nitrito começa a aparecer de novo, a gente começa a botar todos os dias. E se a gente vê que esse nitrito está a 0,25, passou 2, 3 dias, subiu para 0,50, e a gente não está conseguindo controlar, a gente coloca a simbiose todos os dias e numa concentração maior ainda. Por exemplo, com 100 a 120 camarões, a gente usa uma concentração de... Deixa eu tentar me lembrar aqui a tabela. É porque até a tabela eu só que esqueço. A gente usa uma concentração, acho que é de 5 ppm. Quando eu estou com nitrito alto e não estou conseguindo baixar, eu dobro. Em vez de usar 5, eu estou usando 10. Então, a gente consegue manter esse nitrito e não tem a alta dele. A gente não tem mais mortalidade. Agora, isso é checagem todos os dias, é ter funcionários que estão lá dedicados, que estão vestindo a blusa da empresa e que estão lá, que tem cuidado de ver. É um engenheiro que está lá também, sempre observando muito isso, porque quando a gente está falando de cultivo intensivo, num piscar de olhos, você pode perder a produção toda. E isso, quando você perde, o prejuízo é muito grande, porque a densidade que tem lá naquele viveiro é muito grande. Então, tudo tem que ser no cultivo intensivo, tudo tem que ser muito bem feito. As análises de água têm que ser muito bem feitas. Você tem que ter todo um kit. Você tem que ter um kit para fazer análise de amônia, de nitrito, de alcalinidade, de dureza, temperatura, sempre estar medindo o oxigênio. Você tem uma planilha para poder você prever o que é que vai acontecer. Porque, por exemplo, eu sei que o nitrito está 0,25, 0,25, 0,25, subiu para 0,5. Eu sei que isso daí já não é normal, eu não estou conseguindo controlar tanto ele. Então, daí eu já, para evitar que ele suba, eu já faço medidas corretivas, que é fazer, por exemplo, drenagem do tanque, se ele tiver um chip toalete, fazer uma drenagem de fundo para que toda a matéria orgânica, para que toda a maioria da matéria orgânica saia também. Então, são várias estratégias, que isso daí vai depender muito de fazenda e da estrutura do viveiro e de instrumentos que você tem nela, né? Bom, Natália, a comissão organizadora, mais uma vez, agradece a você pela excelente palestra e pelas respostas aí, disponibilizar o tempo, a todos os participantes, né? Eu acho que a grande maioria teve sua pergunta contemplada, tá? A comissão organizadora também gostaria de lembrar a todos que estamos com um concurso de fotografia relacionada à aquicultura, né? Então, vocês podem enviar até o final aí do evento. Contamos aí com a presença de vocês nesse concurso. E convidamos todos a participar amanhã, né? Amanhã temos uma palestra com o professor Dr. Rubens Feijó
sobre ferramentas biotecnológicas aplicadas ao desenvolvimento da carcinicultura. Eu mesmo já tive a oportunidade de assistir essa palestra, né? Muito interessante, eu acho que vale a pena todos assistirem, tá? Vamos iniciar às 17 horas e a comissão organizadora dá uma boa noite a todos e até amanhã. Natália, tchau, muito obrigado. Tchau, muito obrigada pelo convite aí. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.